Investir pode ser a forma mais sofisticada de adiar a própria vida, e quase ninguém percebe isso. Existe algo curioso na mente humana, ela sente mais prazer em imaginar o futuro do que em viver o agora. Não porque o presente seja ruim, mas porque o futuro é editável. No futuro, você projeta versões melhores de si mesmo, mais disciplinado, mais rico, mais livre. Quando você investe, não está apenas colocando dinheiro em um ativo, está colocando esperança numa narrativa. A narrativa de que um dia tudo vai fazer sentido. A maioria das pessoas não investe só para multiplicar patrimônio. Investe para comprar tranquilidade antecipada. Compra a sensação de que está no controle. E controle é uma das drogas mais subestimadas da modernidade. Repare como a palavra planejamento soa nobre. Planejar é sinal de inteligência. Mas existe um detalhe invisível. Quando você planeja demais, começa a viver como se o presente fosse apenas um rascunho do que realmente importa, como se hoje fosse uma preparação eterna para um amanhã que nunca chega totalmente. A mente adora essa lógica, porque ela transforma incerteza em planilha, e planilha dá a ilusão de previsibilidade. Só que a vida não é uma planilha. Ela é um fluxo caótico que você tenta enquadrar em gráficos. O comportamento é comum. Você diz que está investindo para ter liberdade, mas na prática começa a reorganizar sua rotina inteira em função de uma projeção futura. Você escolhe trabalhos que não gosta tanto, mas que fazem sentido estratégico. Você adia experiências porque agora não é o momento. Você começa a medir decisões pela régua do rendimento. E algo sutil acontece, sua identidade passa a ser construída em torno da versão futura de você mesmo. Não a versão real, a projetada. É curioso como a mente cria uma dívida com o próprio futuro. Quando eu tiver X, aí sim. Esse aí sim, vira um mantra silencioso. A psicologia invisível aqui é simples e poderosa. O cérebro recompensa antecipação quase tanto quanto recompensa realização. Estudos mostram que a expectativa ativa circuitos de prazer antes mesmo da conquista. Ou seja, investir não é apenas financeiro, é neurológico. Você se sente produtivo, responsável, evoluindo, mesmo que nada concreto tenha mudado ainda. E isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais você aposta no amanhã, mais o hoje parece insuficiente. O presente vira meio, nunca fim. E então surge o paradoxo. Dizemos que investimos para ter liberdade, mas muitas vezes passamos a viver sob a tirania de um futuro imaginado. Queremos autonomia financeira, mas ficamos emocionalmente dependentes de gráficos verdes. Queremos independência, mas seguimos as mesmas estratégias que todo mundo segue, porque é o que funciona. Falamos de visão de longo prazo, mas somos guiados por notícias diárias. A contradição é quase irônica. Buscamos segurança acumulando risco calculado. Chamamos de prudência o que às vezes é medo de experimentar o agora. Não é que investir seja errado. O ponto é mais desconfortável. Talvez parte do impulso de investir não venha apenas da racionalidade, mas do desconforto com a imprevisibilidade da vida. Acumular patrimônio pode ser também uma forma de tentar domesticar o caos. E o caos não gosta de ser domesticado. A mente humana prefere uma ilusão estável a uma verdade instável. Então criamos metas, metas criam marcos, marcos criam sentido. Só que sentido importado de um futuro hipotético. A sociedade reforça isso o tempo todo. Redes sociais celebram quem pensou lá na frente. Vídeos prometem aposentadoria precoce aos 35. A cultura transformou o planejamento em virtude moral. Quem vive intensamente o presente pode ser visto como irresponsável. Quem posterga tudo é chamado de disciplinado. A tecnologia amplifica a ansiedade produtiva. Aplicativos mostram seu rendimento em tempo real. Você acompanha seu patrimônio como quem acompanha batimentos cardíacos. Cada oscilação parece uma mensagem pessoal do universo. E no meio disso surge outra camada invisível, comparação. Não basta investir, é preciso investir melhor que os outros. Mais cedo, mais agressivo, mais estratégico. O futuro deixa de ser um espaço de liberdade e vira uma corrida silenciosa. Um campeonato de quem sofre menos lá na frente. O curioso é que essa lógica raramente é questionada, porque ela parece inteligente demais para ser criticada. Quem ousa questionar o culto ao planejamento pode ser taxado de imprudente. Mas talvez a pergunta não seja se devemos investir, e sim, em que momento o investimento deixa de ser ferramenta e passa a ser identidade. Existe ainda um detalhe quase imperceptível. Quando você projeta demais o futuro, começa a se relacionar com o presente como se ele fosse insuficiente por definição. O café de hoje é simples demais. A viagem de hoje é modesta demais. O salário atual é provisório demais. Você vive em modo de transição permanente, sempre a caminho, nunca chegando.
E aqui está a camada mais intrigante. Talvez investir seja, em parte, uma tentativa de negociar com o tempo. Como se acumular recursos pudesse nos dar vantagem sobre a finitude. Como se preparar muito fosse uma forma de evitar surpresas. Mas a vida continua acontecendo enquanto você se prepara para ela. Pessoas mudam, desejos mudam, você muda. O futuro que você está financiando hoje pode não interessar a versão de você que vai habitá-lo. E então surge a pergunta que quase ninguém faz em voz alta. Quando você investe, está realmente construindo liberdade? Ou está comprando a sensação de que não precisa encarar a incerteza do agora?